Mas muito bem, 19 horas e 30 minutos. Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 17 de agosto de 2022, uma quarta-feira. São 19 horas e 30 minutos aqui na cidade de Jaú e nós estamos transmitindo esse nosso encontro em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas. Nós estamos estudando o referido livro, o livro segundo, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, no seu capítulo 1. A questão é de número 117. Para aqueles que quiserem acompanhar lendo, eu passei para a dona Patrícia um link do livro, O Livro dos Espíritos, traduzido pelo professor José Herculano Pires. É muito conveniente estudar acompanhando, porque o valor das palavras, o sentido das palavras e tudo mais que se refere ao nosso estudo pode ser obtido ali, inclusive anotando possíveis dúvidas, possíveis necessidades de entendimento a respeito daquilo que nós estudamos. Nós estudamos pontualmente o Livro dos Espíritos de uma forma linear. Nós não procuramos perder palavras ou sentido daquilo que os espíritos superiores ensinaram a Kardec e tentam nos ensinar. Porque isso é fundamental. Não adianta nós prosseguirmos lendo apenas, porque se nós não entendermos o sentido daquilo que eles tentam nos ensinar, nós lá na frente não vamos entender aquilo que eles estão ensinando. Assim que Kardec pede que nós estudemos a doutrina espírita à medida em que ela foi escrita. Primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e depois a Gênese. Por quê? Porque é um encadeamento de ideias que acabam introjetando em nós um conhecimento que só se obtém desta forma. Palavras do nosso querido mestre Hipólito Leon Denisard Rivard. Vamos lá. Questão de número 117. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, alguma coisa. A minha querida companheira Yara está conosco também. E o Alexandre, lá de Florianópolis. Eu não estou vendo a Dani por aqui. A Dani não escreveu nada, não me falou nada. Eu não peguei recado dela no WhatsApp. Mas vamos lá. Vamos aguardar, ver se ela entra. Pergunta: depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Resposta: certamente. Resposta dos espíritos superiores. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Olha que interessante, né? Como eles colocam o progresso dos espíritos. Depende da nossa humildade. Depende da nossa submissão à vontade do Criador. Depende daquilo que da maneira que nós pensamos e como nós deixamos de lado toda a nossa vaidade, toda a nossa prepotência, todo o nosso orgulho e principalmente o egoísmo. O egoísmo como vício é o pior de todos eles, é o pai de todos os outros vícios, né? Então ele condiciona o nosso progresso à submissão à vontade de Deus, a nossa resignação diante do sofrimento, diante das adversidades da vida. Não é? Eu tinha um amigo aqui em Jaú que dizia o seguinte: o avião só decola contra o vento. Tanto que um porta-aviões, por exemplo, ele se posiciona contra o vento para que os aviões que dali vão decolar possam fazer isso. E se ele se posicionar a favor do vento, todos que tentarem decolar vão cair no mar. Não é? Então, assim serve para nós também, para entendermos o que é o progresso dos espíritos. O espírito só progride na adversidade. Ele precisa de problemas para tentar resolvê-los.
E para o conhecimento de todos os nossos irmãos, depois de ter estudado esta obra durante 20 anos, eu posso dizer o seguinte: se nós pensamos que, conhecendo a doutrina espírita, nós vamos nos livrar dos problemas, ledo engano. Nós vamos acumular conhecimento e responsabilidade para resolver problemas maiores. Nós vamos resolver os problemas básicos, né? Vícios, vaidade, prepotência, esses probleminhas da problemática humana que a gente vê aqui no nosso mundinho, né? Mas à medida em que nós vamos progredindo, moral, intelectualmente, vamos assumindo maiores responsabilidades. Então precisamos deles. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? É só a gente relembrar o tempo meu tempo no caso, o grupo escolar, né? E hoje as primeiras séries das 8 são primárias, né? Na escola de hoje, que a gente vai ver que realmente as crianças mais dóceis, elas se instruem mais rapidamente que as rebeldes. As rebeldes ficam para trás. Questão de número 118. Os espíritos podem degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Então aquela história de espíritos ovoides e tal, aquilo é tudo conversa de romance, não tem nada de fundamentado na doutrina espírita. O espírito não se torna um espírito ovoide por ódio, por rancor, por mágoa, por nada disso. Não existe isso. A partir do momento que ele se tornou homem, ele atingiu a fase hominal, ele não vai retrogradar mais de jeito nenhum. Né? Existe a possibilidade de, por força de toda a influência que ele recebe dos meios onde ele vive, o espírito, nós todos reencarnamos com várias tarefas, né? Missionários são exceções aqui no nosso mundo. Nós somos tarefeiros, né? Ele reencarna com várias tarefas. E é muito comum o espírito não cumprir nenhuma. Chega aqui por força da influência da família, em primeiro lugar, depois influência dos parentes, em segundo lugar, influência da escola, em terceiro lugar, influência da mídia, em quarto lugar, influência da sociedade, em quinto lugar, ele acaba tomando decisões equivocadas. Mas se ele já adquiriu determinados conhecimentos, no momento da sua vida, ele vai rever essas opções e vai retomar o seu caminho, porque o espírito não retrograda. O conhecimento serve para isso. Não serve para deixar de errar, serve para deixar de errar muito, ou errar menos. É assim que nós somos. Somos espíritos que somos movidos por tentativas e erros. Tentativas e erros. Fazemos opções. E é das nossas opções que resulta a felicidade ou a infelicidade. Os espíritos dizem que nós somos artífices da nossa infelicidade na maioria das vezes. Por quê? Porque tomamos decisões equivocadas. Apenas isso. Está errado? Absolutamente não. Não tem nada de errado. Está certo, é assim mesmo que funciona. É assim que presume a lei do Criador. Nós temos o direito legítimo de errar. Nós só não podemos errar a partir do momento que nós adquirimos conhecimento e que tenhamos a consciência do erro. Aí nós vamos responder duplamente, porque aí nós seremos mais responsáveis pelas decisões que nós tomarmos. Estou acompanhando aqui se tem alguma pergunta. José Ademir. Por isso Deus é justo, porque temos sempre nova oportunidade nas reencarnações. Evidentemente, José Ademir, é exatamente isso, né? Oportunidades sempre. O Criador é justo, o Criador é misericordioso, né? E a sua justiça é plena. Desculpe. Questão de número 119.
Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Resposta sucinta e objetiva, é clara. Nós não fomos, nenhum de nós foi criado perfeito. Jesus de Nazaré é o exemplo maior de perfeição que nós tivemos entre nós. Modelo e guia da humanidade. Basta dizer isso. Resposta dos Espíritos Superiores. Questão de número 625 do Livro dos Espíritos. Não é? Mas ele também não nasceu dessa maneira. Ele também não foi criado desta maneira que ele se apresentou aqui na Terra. Ele adquiriu esse conhecimento, ele adquiriu as virtudes que tinha ao longo das suas encarnações. Ele não foi criado como nós perfeito, né? Ou perfeitos no plural. Mas nós somos suscetíveis à perfeição. Perfeição, a gente quando fala em perfeição, quando os espíritos falam em perfeição, nós temos sempre que entender a perfeição relativa. Tudo que é absoluto é só inerente ao Criador. Nós, os espíritos, somos sempre relativos. Então a nossa perfeição será sempre relativa e não absoluta. Mas nós somos suscetíveis dessa perfeição, né? Então seremos um dia sim perfeitos, como perfeito é o Criador, né? Dentro da nossa relatividade, né? Então nós podemos dizer que não existe destino, mas se houvesse, um destino que o homem estaria condenado a ser é feliz. Nós todos estamos condenados à felicidade plena, sem manchas. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade. E a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência com vistas à harmonia do universo. Cada um de nós é responsável pela harmonia do universo. Essa aparente desigualdade que existe entre os espíritos, ela é só momentânea. Eu falo aparente, as desigualdades existem, mas elas são momentâneas, então elas são aparentes. Porque fatalmente o espírito que hoje é mais ignorante que o outro, ou será menos ignorante numa futura encarnação. Se vocês querem saber o que os espíritos acham a respeito do socialismo, do comunismo, estudem a questão 811A do Livro dos Espíritos. Procurem lá. Eu vou repetir. Questão 811, 811A do Livro dos Espíritos. Não é? Então, as desigualdades, elas são necessárias. E não há como ser de outra maneira. Porque cada ser humano tem uma aptidão. E as aptidões sendo diferentes, os homens não podem estar todos no mesmo... Dentro desta equação, podem estar todos no mesmo grau. São graus diferentes. O que não exime a responsabilidade que cada um tem de auxiliar aqueles que têm menos. É nossa obrigação. Aqueles que têm menos condição intelectual, aqueles que têm menos condição moral, aqueles que têm menos condição financeira. Não é? E isto tudo, excetuando a financeira, isto tudo nós podemos chamar de caridade, porque exige paciência, resignação, bom ânimo, dedicação. Não é? Como Jesus entendia a caridade? Caridade é benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e o perdão das ofensas. Isso é caridade para Jesus. Dar sopinha debaixo de ponte, cesta básica, isso não é caridade de coisa nenhuma, isso é obrigação social. Quem tem mais, dá a quem tem menos. Caridade é outra coisa. O sujeito vai lá dar sopinha embaixo da ponte para o sujeito que está esfomeado lá, o que é bom, não é ruim, não estou dizendo que é ruim, mas chega em casa e não tem paciência com os filhos, com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe que mora com ele. Cadê a benevolência? Cadê a indulgência para as faltas alheias? Cadê o perdão das ofensas? Não é? Então, é preciso compreender essas diferenças
essas desigualdades sociais existentes entre nós. Elas não são ruins, elas são boas para a personalidade. Por quê? Exige de cada um de nós o empenho e a dedicação que nós devemos ter para com os nossos irmãos. Vamos lá. Acrescenta Kardec a seguinte explicação a essa resposta dos espíritos. Como, na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos, também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz, de cada um, de seus soldados, um general. Porque todos os empregados subalternos não são superiores, porque todos os alunos não são professores. Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira, a vida social, é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus. Enquanto a segunda, a vida espiritual, é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar aos postos supremos, ou ao posto supremo, como ele escreve aqui no singular. Né? Por quê? Porque muitas vezes o mendigo está acima do doutor em moralidade, em progresso. Né? A fachada que ele apresenta aqui nesse mundo é uma, mas o seu espírito está acima daquele que apresenta uma fachada melhor. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós nos enganamos. Quando encontramos uma pessoa que está um pouco mais bem vestida, ou que tem uma aparência um pouco melhor, nós a julgamos melhor que o mendigo. Nós o julgamos melhor que aquele que recolhe o nosso lixo. Não é? Por quê? Porque nós julgamos a aparência, o Criador não. O Criador julga a intenção. É bom nós levarmos em consideração este ensino dos espíritos superiores. O Criador julga a intenção. E a intenção, ela é sempre proporcional ao conhecimento do espírito, ao seu progresso intelectual e moral. Então, nem sempre ele estaria desejando fazer o mal. Nem sempre. Por isso que é julgada a intenção. Questão de número 120. Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma pergunta aqui. Não, vamos dar continuidade. No Facebook nós não temos ninguém assistindo. Questão de número 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Isso vem corroborar tudo aquilo que eles ensinaram até agora e que eu acabei comentando, não é? O espírito, às vezes, ele não é mau. Não é? Aliás, não existe nenhum espírito intrinsecamente mau, criado para o mal, designado para o mal. O que existem são espíritos ignorantes, que pela sua ignorância acabam provocando uma agitação imensa na nossa sociedade. E é interessante nós observarmos, isso dá para nós observarmos bem no Brasil de agora, com meia dúzia de ignorantes, meia dúzia de materialistas são capazes de provocar um alvoroço na sociedade. A nossa sociedade é cristã. E meia dúzia de materialistas ateus provocam um imenso vendaval na nossa sociedade. Defendendo o aborto, defendendo ideologia de gênero, defendendo todas essas baboseiras que nós vemos nesses comunistas e socialistas que divulgam essas inverdades por aí. Não é? Mas enquanto a nossa sociedade tiver por norte o seu pensamento, os princípios cristãos, jamais esses caras vão conseguir supremacia sobre a nossa sociedade, jamais. Né? Porque o princípio cristão é esse que ensina ao homem a indulgência, o amor ao próximo, a benevolência, o perdão das ofensas e todas essas coisas que fazem da nossa sociedade o que ela é, da nossa sociedade brasileira o que ela é, e do futuro, da sociedade do futuro o que ela será, uma sociedade harmoniosa, né? Porque Jesus está no topo dessa montanha. É por força da vontade de Jesus, do seu empenho, da sua dedicação, que hoje nós temos essas verdades espirituais ditadas a Kardec. Ele comandou
o ensino dessas verdades. Por força e por vontade de Jesus, ele veio trazer ao homem esse conhecimento. Questão de número 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta dos espíritos superiores. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Criou-os simples e ignorantes. Ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. E a nossa sociedade, a respeito desse comentário, dessa resposta dos espíritos, está num momento pior, mais crítico para o espírito que ela poderia estar. É onde o espírito recebe, adota e toma como Deus o materialismo. Ele tem por mais importante o materialismo. Desculpe, meu telefone acabou tocando aqui. Não é? É onde ele vai cultuar o seu Deus nos shoppings da vida, não é? Onde ele vai julgar o seu irmão pela aparência que ele tem, e todas essas coisas que nós vemos, onde a sociedade está adotando critérios lamentáveis, lastimáveis. Nós vemos a Europa hoje passando por situações terríveis. Por exemplo, só para a gente ter só para dar um dado aí, para informação de todos, a Espanha, se não me falha a memória, ou a Espanha ou a França, eu não me lembro agora, mas foi um desses dois países que aumentou em 520% a energia elétrica em um ano. Nós vemos que esses nossos irmãos vão acabar passando fome, acabar passando frio, acabar passando problemas gravíssimos, porque namoram, né, desde o início desse século, final do século passado, início desse século, namoram essas ideias socialistas e comunistas. Vem namorando, agora o casamento aconteceu. Está acontecendo na Europa coisas terríveis, é preciso comentar isso. Eu peço desculpas aos irmãos que aí estão e que não concordam com esse tipo de comentário, mas eu sou obrigado a comentar, porque nós vemos padres, pastores, pessoas de todas as bandeiras religiosas, apesar que eu não considero o espiritismo uma religião, mas de todas as bandeiras religiosas, comentando a respeito disso. É preciso conscientizar as pessoas. Nós não podemos limitar os nossos estudos apenas ao estudo da obra de Kardec. Nós temos que divulgar essas verdades, é preciso conscientizar as pessoas a respeito dessas verdades, porque isto atinge a todos, espíritas e não espíritas. E os não espíritas são também filhos de Deus como nós, e nós como eles. Então é preciso lutar pelo bem comum. Jesus fez isso. Jesus nunca disse, vá à minha igreja. Jesus nunca disse, tenho preferência por esta ou por aquela maneira de cultuar a Deus. Jesus sempre lutou pelo bem comum. E ele foi crucificado porque era um revolucionário. Ele se insurgiu contra a hipocrisia. É o que mais nós vemos hoje. E ele chamou o hipócrita de túmulo caiado, com muita beleza por fora, exterior, e muita sujeira por dentro. Ou seja, aquilo que vai no íntimo dessas pessoas que divulgam inverdades, né, para poder aprisionar o pensamento e a vida das pessoas que derem oportunidade para que elas se instalem. É isso que está acontecendo na Europa. Muito bem, dando sequência. Questão de número 121. Ou desculpe, 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmo, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Resposta: há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leva mais para um lado que para o outro. Então existe sempre a consciência, né, que é um pensamento íntimo do espírito, que mostra para ele qual lado que ele deve seguir. Não faz assim. Não fazem assim, por exemplo, os animais com instinto de preservação? Se ele se vê acuado, ele sabe que caminho tomar. Se ele se vê
prejudicado de alguma maneira, ou com fome, ou com algum outro problema, ele sabe que rumo tomar para dar um bom resultado, para resolver aquele seu problema. Assim somos nós, os espíritos, quando atingimos a nossa fase ruminal. E para isso nós também contamos com os nossos espíritos guias, né, que são espíritos que nos adotam por força da vontade do Criador lá no início das nossas primeiras encarnações e nos acompanham ao longo delas. Nós temos o nosso espírito guia conosco, que nos acompanha, que nos inspira o bem, não é? Que nos inspira as boas coisas, que nos corrige. Olha, você não está no bom caminho. Aquilo vem como um pensamento. Nós não sabemos muito bem de onde, a gente está meio às vezes revoltado com as coisas, não é? Ou meio fora do cabo, como a gente costuma dizer aqui em Jaú, né? E aqueles pensamentos nos atingem, a gente acaba retomando o bom caminho por força, né, da ajuda desses amorosos amigos, né, que nos acompanham na nossa encarnação. Então nos esforçarmos para jamais afastá-los de nós, porque eles se afastam. Quando nós persistimos no mal, eles se afastam. Questão de número 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a... já lemos esta aqui, não é? A resposta que nós não lemos, né? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Não haveria liberdade se houvesse interferência. É isso que ele quer dizer. Não há interferência. É sempre decisão nossa. Por quê? Nós não vamos poder culpar ninguém pelos nossos méritos e deméritos. Tudo aquilo que for mérito nosso é porque é nosso mérito. E tudo aquilo que for demérito não é por culpa de ninguém, é por culpa de nós mesmos. Eu vou ler de novo para ficar claro. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Ele não acrescenta do espírito superior, do espírito de média evolução, do espírito imperfeito, não, dos espíritos em geral, de todos. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio, é uma lei. É uma lei do Criador. E ela é inexorável, ela não pergunta se nós queremos ser livres ou não. Muitos adotariam a não liberdade se isso fosse possível. Gostariam de ser conduzidos. Não querem ter a responsabilidade de assumir responsabilidade. Mas não é assim. Nós todos somos criados e por força de uma lei chamada livre-arbítrio, temos a liberdade de decidir. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Então, quando uma pessoa adquire um vício, não adquiriu porque tem lá no gene dela, né, a influência do pai, do tio, do avô, seja lá de quem for. Ela cedeu. E isso é fácil de explicar. Nós temos para dar uma explicação básica, nós temos uma família de pai alcoólatra, mais 5 filhos, 4 alcoólatras e 1 não. Cadê a influência da genética? Teve um que não cedeu. Teve um que falou, eu não quero ser, acabou. Não é? Então é assim, a causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. Deixa eu ver se tem alguma coisa, algum comentário. Não. Vamos lá. Questão de número 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Resposta: dos espíritos imperfeitos, que procuram envolvê-lo e dominá-lo
e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. Não estou falando do cachorrinho lá da bruxa do 71, não. Satanás aqui é o próprio mesmo, é o gramunhão. Apenas para descontrair um pouco. O papo está meio pesado hoje. Vamos lá. Então, de onde vêm essas influências? Não é? Dos espíritos imperfeitos. Ou então o espírito é criado para fazer o mal? Não. Kardec pergunta numa outra questão, mais lá na frente, o seguinte: um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, poderia fazer mal a um outro homem? Resposta dos espíritos superiores a Kardec: não, Deus não o permitiria. Então não tem nenhum espírito encarnado ou desencarnado que tenha sido criado para fazer mal ao outro homem. Então por que os espíritos imperfeitos influenciam o homem? Por uma única razão: pelos nossos pensamentos. Nós temos uma tendência a pensar desta ou daquela maneira, e muito raramente procuramos corrigir essa tendência. A esta maneira de pensar se associam espíritos. Kardec dá um exemplo muito interessante a esse respeito. Ele diz assim: se uma pessoa pensa em assassinar alguém, ele começa a bolar na sua cabeça, a engendrar na sua cabeça uma maneira de cometer esse assassinato. Ele começa a atrair espíritos que pensam da mesma forma. São assassinos, ou foram assassinos em outra encarnação. Atrai, tem essas tendências. Eles, os desencarnados, têm essa tendência e se aproximam do encarnado que está pensando em cometer aquilo. Kardec diz: ainda que este encarnado não leve a efeito o seu intento, ele já cometeu o assassinato. Por quê? Porque ele atraiu para junto de si espíritos que pensam daquela maneira. Se ele não tomar cuidado, ele se torna um assassino, por força da influência desses espíritos. Então dá para entender agora por que Jesus disse: não cobiçais a mulher do próximo, porque em verdade vos digo que você já traiu com ela no seu pensamento. Agora dá para entender por quê. Mesmo que você não leve a efeito a traição, ou que a mulher, por ser uma virtuosa, não aceite cometer aquele ato impensado e translocado, que é a traição, você já traiu no seu pensamento, porque você atraiu espíritos, chamou para junto de si espíritos que pensam daquela maneira e que se agradam daquele tipo de comportamento. Vamos lá. E ele fala uma coisa aqui muito interessante, que chama a atenção: dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Eles sentem prazer em ver o outro sofrer. Eles sofrem e sentem prazer em ver o outro sofrer. Foi o que quis representar, o que se quis representar na figura de Satanás. Satanás aí não existe, é só estudar o livro O Céu e o Inferno, onde Kardec faz uma arrazoada, uma defesa de que não existe nenhum nem outro, né, que vocês vão entender melhor essa afirmação dos espíritos superiores. Não existe Satanás coisa nenhuma, apenas uma representação do mal, apenas isso. Questão de número 122b. Essa influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Resposta: segue-o na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio sobre si mesmo que os maus desistam de obsidiá-lo. Somente quando ele está encarnado que isso acontece? Não, vai seguindo. Desencarna, fica na companhia desses mesmos espíritos, segue, reencarna com as mesmas tendências, com as mesmas companhias, desencarna, até que ele tome a decisão. Pô, eu estou chutando contra a própria trave, pô, estou marcando gol contra. Estou tomando bola nas costas, né, como gostam de dizer aí os adeptos do futebol, né, e não estou percebendo. Eu estou jogando contra o meu time.
Estou jogando contra a minha felicidade. Estou trabalhando contra a minha felicidade. Que vantagem Maria leva, como dizia meu pai. É preciso atentar para isso. A proposta da doutrina dos Espíritos é esta: esclarecer o homem sobre essa realidade. Os Espíritos são um dos flagelos da humanidade. Eles flagelam o homem como a chuva, como o granizo, como o vendaval, como o maremoto, terremoto e todas as outras mazelas aqui do nosso planeta. É preciso atentar. Pensamento é força criadora. Organize o teu pensamento, pense o bem, e você terá por companhia o bem. Pense o mal, e a resposta da vida, das leis de causa e consequência, serão essas. Você vai ter por companhia o mal. Kardec, na Viagem Espírita de 1862, que eu recomendo a todos os companheiros que leiam, tem aí no nosso site da Associação Jauense de Estudos Espíritas, tem toda a obra de Kardec, inclusive essa. Viagem Espírita de 1862. Kardec, pagando do próprio bolso, faz uma viagem para divulgar a doutrina espírita na França daquela época. Numa de suas palestras, eu não lembro, acho que foi em Lyon, se não me falha a memória, ele é de Lyon, nascido em Lyon, dia 3 de outubro de 1804. Em Lyon, ele faz uma palestra e diz assim: vou parafrasear. Vocês dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. Eu digo, dize-me o que pensas, e eu te direi com quem andas. Pensamento, força criadora, que atrai o bem e pode atrair também coisas não muito boas para junto de você. Questão de número 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Olha a resposta dos espíritos para Kardec. Olha a chamada que ele tomou. Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Como é que ele permitiu o mal? Absurdo. Foi uma pergunta que Kardec fez. Certamente ele sabia o que ele, mais ou menos o que ele iria obter de resposta. Mas ele fez para nossa instrução, para que nós soubéssemos disso. Ele sabia, espírito superior que ela sabia. Né? Deus jamais permitiria o mal. Jamais permitiria aos espíritos, a qualquer espírito, seguir o caminho do mal. Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha, que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Né? Este é o propósito do livre-arbítrio: conceder mérito ou demérito a todos os espíritos. Porque Deus jamais vai aquinhoar a quem tem mérito da mesma maneira que vai aquinhoar a quem tem demérito. Quem tem mérito será aquinhoado, porque trabalhou por isso. Mas quem tem demérito vai ter que arcar com as suas consequências, com a responsabilidade de seus atos. Assim é a lei. Assim é a lei de causa e consequência. E assim é que os espíritos, de uma maneira geral, aprendem. Ele vai analisar as suas encarnações, a sua última, a sua penúltima, a sua antepenúltima, e todas elas a fazer um apanhado dessas encarnações e saber o que lhe falta adquirir como virtude para poder melhorar a sua situação como espírito. Porque os espíritos que sofrem veem a felicidade do justo. Isso quem ensina são os espíritos superiores. Não estou falando da minha boca, não. Aliás, tudo que eu falo aqui é baseado no conhecimento dado pelos espíritos superiores. Os espíritos que sofrem veem a felicidade do justo. Mentira esse negócio que está em romance, que espírito superior fica num lugar, espírito inferior, que não existe espírito inferior, é espírito imperfeito. O nome mal dado aos espíritos: não existe espírito inferior, existe espírito imperfeito.
e não inferior. Ninguém é inferior a ninguém, por pior que seja a pessoa. Ele ainda é temporariamente imperfeito, mas será perfeito igual ou melhor do que nós no outro determinado momento. Não é? Então, o espírito imperfeito, quando ele desencarna sofrendo, que é natural, viveu uma vida dissoluta, uma vida regrada a vícios e a outras coisas, não é? Ao apego com o poder, apego com a matéria, apego com as coisas terrenas, ele não vai desencarnar bem. Então, quando ele desencarna, ele visualiza a felicidade do próximo. Ele visualiza a felicidade dos outros espíritos. E ele começa a pensar, e começa a almejar aquela felicidade. Ele começa a desejar aquela felicidade. É onde ele programa uma nova encarnação, fazendo uma avaliação de tudo aquilo que ele fez nas outras encarnações e prevendo uma encarnação de sofrimento, de problemas, de miséria, de desconforto, de fome, de todas essas coisas que nós vemos no nosso mundo, para poder tentar, através daquela oportunidade, conquistar os valores que ele não tem. É assim que funciona a coisa, é assim que funciona no nosso mundo. Não tem outra maneira. Não há outra maneira, porque nós somente aprendemos mediante o sofrimento. E o sofrimento ele é inerente à ignorância. Quanto mais ignorante o espírito, maior é o seu sofrimento. A Maria Cristina Silva, acho difícil para algumas pessoas entender que não existe o tal do Satanás. Problema de cada um, viu, Marta Cristina, infelizmente. A maioria das pessoas querem que tenha em quem colocar a culpa, né? Não tem, é livre-arbítrio, não tem quem colocar culpa nenhuma. Ô Marta, por favor, Marta, vá lá no primeiro capítulo do livro O Céu e o Inferno e estude aquilo que Kardec escreve ali. Por favor, faça isso. E você vai entender com qualidade de raciocínio, tá, aquilo que está ali colocado. Como Deus pode criar um ser na mesma condição dele para fazer o mal? Absurdo isso. Falta das pessoas pensarem com mais qualidade, apenas isso. Por isso que a filosofia é uma ciência que nós devemos buscar entender, buscar compreender. Existem muitos sites que pregam, divulgam e ensinam filosofia, em especial a filosofia clássica, Platão, Sócrates, Epícoro e outros. É muito importante ter esse conhecimento. Filosofia é uma ciência que nos ensina a pensar com qualidade. É preciso ter esta qualidade de pensamento para entender o que ensina os espíritos superiores, o que ensina esses espíritos que vieram por ordem de Jesus esclarecer o homem. É muito fácil colocar a culpa no próximo, é muito fácil. Ou no outro qualquer, não é? Isso também é muito vantajoso para aqueles que querem tomar dinheiro dos menos avisados. Você fala, o Satanás está atrás de você, o bolso do cara fica aberto. Ele dá fazenda, ele dá casa, ele dá o dinheiro que ele tem para se livrar do Satanás. Mas não tem, Satanás somos nós mesmos. Nós somos os grandes responsáveis por todos os males da nossa vida e por todos os acertos também. Não é? A Marta escreve logo embaixo, exatamente, Pati, colocar a culpa no outro é colocar a culpa no outro pelo próprio ato. Então recomendo a Marta, a Pati, a todos que aí estão, que leiam, se não leram ainda, se não estudaram ainda, que estudem o primeiro capítulo do livro O Céu e o Inferno. Por favor, façam isso e divulguem, por favor, divulguem essa ideia, divulguem este conhecimento, para que as pessoas se libertem. O conhecimento destrói a crença. Por isso que a Igreja Católica, os espíritos ligados a ela, os espíritos ligados à religião não querem a divulgação da doutrina dos espíritos. Porque eles vão perder a autoridade. Eles vão deixar de arrecadar muito dinheiro. E eles vão deixar de ter preponderância na política, no poder e em economia, em capacidade econômica.
que as pessoas vão deixar de dar dinheiro para essas pessoas, vão deixar de dar dinheiro para esse grupo de pessoas que só faz enganar. E não quer esclarecer ninguém, não é o propósito deles esclarecer ninguém. O propósito é enganar. Enganar terrivelmente essas pessoas. Então o Espiritismo é libertador. Ele aclareia a mente de tal forma que você deixa de lado toda essa hierarquia sacerdotal, os dogmas, tudo aquilo que acontece dentro das igrejas, vai? Você deixa de lado. Infelizmente a gente é obrigado a dizer que são pessoas de má fé. A maioria delas, não todas, existem pessoas sérias que fazem o bem, mas esses não arrecadam dinheiro como arrecadam os outros, não é? Fazem o bem sim, dão cesta básica, ajudam a construir a casa de pessoas necessitadas. Eu conheço, e conheci bons padres ao longo da minha vida. Tinha um padre na Parada Inglesa, zona norte de São Paulo, eu morei lá quando era criança, chamado Padre Júlio. Eu lembro da cara dele, estou vendo a cara dele agora. Chegava perto dele, naquela época era o hábito, eu sou filho de católicos, a minha tataravó era católica, apostólica, romana, a minha bisavó, conheci ela, a minha bisavó católica, apostólica, romana, minha mãe católica, apostólica, romana, que um dia recebe o espírito dentro do quarto fazendo uma prece. Olha o que é mediunidade. Então, na minha família, são todos católicos, e eu chegava perto do Padre Júlio e pedia a bênção para ele. Beijava a mão dele e dava um santinho para a gente. Isso na igreja dele, a paróquia da Parada Inglesa. À noite, quem ouvia? No bar, tomando um rabo de galo com meu pai? O Padre Júlio. Vestido como qualquer outro homem, de calça, camisa e tal. E ele falava, a gente olhava para ele sabia, né? Do olhar inquisidor, né? Do católico, né? Ele falava assim: lá eu sou padre, aqui eu sou homem como qualquer outro. Um exemplo de homem. Casava, batizava e fazia qualquer cerimônia sem nenhum centavo, sem receber nenhum centavo. E ainda tinha a virtude, né, de fazer um casamento de um rico antes do casamento daquele que não podia pagar. Por quê? Porque ele aproveitava o tapete, as flores que já estavam pagos, para que aquele que não pudesse pagar tivesse um casamento tão bonito, tão enfeitado quanto o outro. Bom padre, decente, respeitador das leis de Deus, amoroso para com o seu próximo, não usava batina só por usar. Assim como tantos outros que existem e são exemplos, né, para a humanidade. Não vou citar aqui Francisco de Assis, porque Francisco de Assis não foi padre nem foi católico. Se apoderaram, se apropriaram do nome dele, né? A Igreja Católica se apropriou do nome dele, porque ele não era católico, ele era um homem de Deus, segundo as próprias palavras dele. Tá bem? Mas vamos lá. Questão de número 124, se eu não estou enganado. 124. Isso mesmo. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Havendo espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? Resposta: sim, por certo, e constituem a grande maioria. Olha como o ruim, o mal, o péssimo, o materialista, o criminoso, o apegado ao poder, ao dinheiro e etc., são a minoria. Minoria. A maioria dos espíritos encarnados e desencarnados que compõem a população da Terra são de espíritos que desejam o caminho do bem, que lutam, trabalham, vivem em função do bem. Eu vou ler de novo para o bom entendimento de todos nós. Havendo espíritos que, desde o princípio, quando eles se tornam homens, eles saem da condição de animal para a condição hominal, seguem o caminho do bem absoluto, e outros o do mal absoluto, haverá divisões, gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? Pergunta Kardec. Resposta: sim, por certo, e constituem a grande maioria. A maioria
são de espíritos que desejam progredir, que desejam o bem, que promovem o bem, que vivem o bem, que eventualmente, numa circunstância qualquer da vida, se deixam influenciar, mas toma lá uma cacetada e no momento seguinte retorna para o caminho do bem e toca a sua vida. Questão de número 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Os espíritos que seguiram o caminho do mal, decidiram por esse caminho. Nós vemos N filmes aí dentro das criações cinematográficas aí de Hollywood, de outros países, que retratam a vida de pessoas assim, né? Poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros que seguiram o caminho do bem? Resposta: sim. Mas as eternidades serão mais longas para eles. De que eternidade ele está falando? O que significa isso? Significa que, entre uma encarnação e outra, esse espírito vai sofrer tanto que ele vai julgar que o inferno existe. Ele vai julgar que o sofrimento não vai acabar nunca mais. Portanto, ele está no inferno, porque o inferno não é a punição eterna, não é o fogo que queima sem arder. Ele vai julgar assim. Então, entre uma encarnação e outra, vai ser uma eternidade de sofrimento. Qual é o propósito disso? Castigar? Absolutamente. Deus não castiga ninguém. A proposta é didática. O propósito é de ensinar, de mostrar ao espírito que ele, filho dileto do Criador, filho amado do Criador, está no caminho equivocado. Que ele vai ter que rever as suas posições, que ele vai ter que rever a sua maneira de pensar, rever as suas atitudes, o seu comportamento. Aí nós entendemos porque muitos irmãos nossos reencarnam na África ou no extremo norte do Brasil, sem comida, sem água. Agora, graças ao nosso querido presidente, nós temos um pouco mais de água lá, né? Mas até pouco tempo sem água, sem as mínimas condições, né? Na África, sem as mínimas condições, sujeitas a chuvas e tempestades, literalmente falando. Não é? Por que esses nossos irmãos escolhem, eu estou dizendo e repito, escolhem as suas encarnações dessa forma? Não existe departamento reencarnatório, coisa nenhuma, isso é coisa de romance. Quem escolhe a sua encarnação é o próprio espírito, assim como nós escolheremos a nossa no futuro. É claro que auxiliado pelos bons espíritos, pelo nosso espírito guia, é claro, evidente. Quando nós não temos conhecimento de alguma coisa, nós vamos buscar esse conhecimento com quem tem. Certamente com o nosso espírito guia, com os bons espíritos, com os espíritos superiores. O que eu devo fazer? Como é que eu devo encarnar? Você acha que esse caminho é o melhor ou aquele caminho? Eles vão nos aconselhar, nós vamos delinear uma nova encarnação baseados nisso. Engendrar uma nova encarnação baseados nisso. É assim que as coisas acontecem. Não é lá, departamento reencarnatório, outros decidem como é que vai ser a sua encarnação. Isso é uma grande bobagem. Bobagem, fantasia de romance, que não tem absolutamente nada a ver com a doutrina dos espíritos. Somos nós que decidimos uma nova encarnação. Porque aprendemos, vamos aprendendo, acumulamos conhecimento e progredimos. Progresso para o espírito é acúmulo de conhecimento. Lembra na pergunta lá atrás? Tudo que aquilo que o espírito adquire é dele, é propriedade, ninguém tira, é dele. E ele não retorna. Depois que aprendeu, não retorna mais. É dali para frente, adquirindo cada vez mais conhecimento, acumulando esse conhecimento e progredindo cada vez mais. É o livre-arbítrio constantemente. Sim, é a ação desta lei, né, de um princípio fundamental, de uma lei natural, chamada lei de livre-arbítrio. Como é a imortalidade, reencarnação, evolução, que é o progresso do espírito, e todas as leis naturais, né, as leis que vêm do Criador. Lei de livre-arbítrio.
E fica claro, né, Luiz, nessa colocação, que o livre-arbítrio se dá nos dois estados, né? O estado de encarnados, que estamos, e o estado de erraticidade, quando desencarnado. Sim, claro. O livre-arbítrio, a lei ela age sobre o espírito independentemente do seu estado, né? Se nós estamos encarnados, independentemente de estar encarnados ou estar em estado de erraticidade, que é um estado em que o espírito está livre, sem o corpo físico, ela age da mesma maneira. O espírito é o espírito que decide a sua vida, mais ninguém. Kardec vai acrescentar uma explicação aqui, que é a seguinte: para essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores ou imperfeitos fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado a ver o fim desses sofrimentos. Ele não sabe. Para ele, esse fim não vai existir. Não acontece. Por isso que ele julga estar no inferno. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbe. Reencarna, comete absurdos, comete erros, desencarna, fica um monte de tempo em estado de erraticidade, sofrendo. Reencarna, faz bagunça, comete erros, desencarna, a mesma coisa. E assim sucessivamente, até o momento que ele despertar, até o momento que ele entender que o grande burro dessa história é ele mesmo. Que o grande estúpido dessa história é ele mesmo. Né? Eu acho que dá tempo de nós acabarmos esta parte agora. Questão de número 126. Os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Esses caras cometeram um monte de coisas erradas. Depois que eles passam por isso, né, eles retornam ao caminho do bem. Eles têm menos mérito aos olhos do Criador? Resposta: Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Apenas isso. Crianças, infantis, que não sabiam que tinham colocado o pirulito na terra e chupavam o pirulito com terra e tudo. Essa é a verdade. Somos crianças, eles nos veem assim, crianças espirituais. Quando Kardec faz aquele estudo, lá na Revista Espírita de 1858, sobre Júpiter, e ele pergunta o que seria a nata da nossa sociedade, a nata, hein? O melhor da nossa sociedade, não o pior, o melhor da nossa sociedade vivendo em Júpiter. Eles respondem: como macacos numa loja de louça. Dá para imaginar o que nós somos, não? A baderna que a gente faz nesse mundo. É isso aí, é isso que são os espíritos imperfeitos que vivem no nosso planeta. Por isso que o nosso planeta é o que é. Por isso que nós devemos lutar incessantemente por divulgar a realidade das coisas. Espírita não é partidário, mas nós fazemos política todos os dias. Incessantemente, estamos fazendo política agora. Divulgando realidades, divulgando verdades, procurando auxiliar os nossos irmãos para que compreendam essas coisas. Isso é política. Então precisamos sim esclarecer, orientar, trabalhar pelo bem, vivenciar o bem, dar os bons exemplos. Essa é a nossa grande responsabilidade. Questão de número 127, para encerrar os nossos estudos de hoje. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta: são criados iguais. É um atributo do espírito, a inteligência. É um atributo, é uma qualidade. Inteligência e pensamento é uma qualidade dos espíritos, dado a todos no universo. Mas, não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. O que é mais importante, moralidade ou inteligência? É inteligência.
que a inteligência nos faz ganhar em discernimento, em decidir aquilo que é melhor daquilo que não é tão bom assim. É isso que promove mais rapidamente o nosso progresso. Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, há espíritos que são bons, há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências, toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. O que ele quer dizer é que, em comparação aos encarnados, a criança já traz uma tendência de outras encarnações, de encarnações passadas. Aquilo é que move o espírito na sua vida, aquilo é que faz com que ele decida por um caminho ou por outro, porque ele está ali para vencer as más tendências, com a ajuda dos pais. Aí está a grande responsabilidade dos pais nessa história. Os pais são o artífice da felicidade ou da infelicidade de seus filhos. Nós temos essa responsabilidade. Já os espíritos não. O espírito, ele não é nem bom nem mau. Ele é que se deixa transitar por um caminho ou por outro em virtude do seu livre-arbítrio. Ele vai por um ou por outro caminho por decisão própria. Por isso que é importante a qualidade do pensamento. Decidir sempre pelo bom caminho. Vamos marcar aqui o item anjos e demônios, para nós retomarmos no próximo dia 24, na próxima quarta-feira. Vamos ver se nós temos alguma pergunta, alguma dúvida. O Éder diz, o problema é que nem sempre as escolhas e decisões são tomadas pela mente consciente. O inconsciente é uma força poderosa, assim como não é possível ignorar os fatores externos, penso eu. Olha, Éder, inconsciente? Será que ninguém pensa? Todos nós pensamos. O inconsciente é uma desculpa como Satanás. Não existe inconsciente. As pessoas, elas agem pelo livre-arbítrio. Se houvesse um inconsciente, seria uma desculpa, como qualquer outra. E não há desculpa. O homem decide o seu caminho sempre. Os fatores externos, eles não são preponderantes. Eles são influências. Nós podemos ou não, como qualquer outra situação, nos deixar levar ou não por essas influências. Os fatores externos são poderosos. Nós vemos aí na sociedade de hoje, crianças, jovens, que hoje é considerado jovem com 29 anos de idade, com 29 anos de idade já tinha 2 filhas, já tinha comprado a minha casa, estava pensando em fazer um outro casamento já. Não, mentira, eu amo minha esposa. Estou brincando. Mas um jovem considerado, 29 anos é considerado jovem. Estão se deixando levar. Como? Vai ficar sem janta hoje. Pode ter certeza. Mas eles se deixam levar por esses fatores externos. Moda, né? Uma série de coisas que eu não vou nem comentar, porque deve ter gente que adota esse caminho, então eu vou acabar fazendo, desagradando algumas pessoas. Mas se deixam levar por esses modismos, né? Por esses modismos, assim como na doutrina espírita, os novidadeiros, né? São fatores preponderantes dentro da doutrina, né? Crianças índigo, essa baboseirada toda, que as eminências pardas da doutrina espírita se arvoram em defender e tal, né? Um grande absurdo. O José Ademir diz, a justiça de Deus não permitiria ele criar uns mais inteligentes que outros. Nossas aptidões não são resultados dos nossos esforços. Sim, ninguém foi criado com mais ou menos inteligência. Inteligência não se dá em quantidade.
Ninguém ganha 100 gramas de inteligência quando se torna homem, quando passa para o estado nominal, ou 50 gramas, ou 20 gramas, ou 1 quilo. Inteligência é uma qualidade a ser desenvolvida, como o pensamento. Pensamento é uma qualidade, é um atributo do espírito. Como nós desenvolvemos a inteligência e o pensamento? Progredindo, adquirindo conhecimento. Por isso que a inteligência é mais importante que a moralidade. Porque à medida em que nós adquirimos qualidade de pensar, nós decidimos com mais qualidade. Nós decidimos, a nossa capacidade de discernir, ela fica aprimorada. Isto é inteligência. Não é dado por quantidade, mas sim é um atributo. Quem ensina isso são os espíritos. É só ler as questões anteriores a essa que nós estamos estudando, que lá está escrito ipsis literis aquilo que eu estou comentando aqui. Éder, por exemplo, há pessoas que não possuem a capacidade de exercer o seu livre-arbítrio. Isso é um absurdo, Éder, se me desculpe, mas todas elas estão livres para decidir o que querem ou o que não querem, independentemente da situação em que ela esteja. Livres. Se estão passando por algum problema sério, grave, com limitações físicas, essa limitação é apenas física e não do espírito. Não existe espírito doente. A doença é do corpo físico. Não existe nenhum espírito doente. Portanto, o espírito pode sim sempre decidir. E vai ser julgado pelo Criador de conformidade com as suas decisões e com a sua capacidade de discernir. Daí a importância do grau de conhecimento e do grau de responsabilidade que cada um tem diante da vida. Nós decidiremos e seremos responsabilizados pelas nossas decisões, de conformidade com o grau de responsabilidade que cada um tem sobre elas. Crianças nascem com doenças mentais ou outros fatores. Eu acabei de responder isso, né? Eu estou falando do ponto de vista da existência atual. Tá legal. Nós somos espíritos encarnados. Mas nós não somos eternamente para viver como encarnados. Nós seremos encarnados por algum tempo. Nós somos espíritos imortais. Estaremos limitados por algum tempo. O corpo físico estará limitado, mas o espírito não. Tanto que os espíritos superiores, espíritos altamente evoluídos em seu progresso moral e intelectual, só aceitam encarnar, desculpa, permite, foi um erro equivocado, só aceitam encarnar no nosso mundo por uma única razão. Porque eles têm o sono do corpo físico. Durante o sono do corpo físico, eles entram em contato com espíritos do mesmo grau dele. Assim nós fazemos todas as noites também. Deixamos o nosso corpinho lá na cama e o nosso espírito vai livre aonde ele quiser ir. Ele decide ou não nesse momento aquilo que ele quer, a companhia que ele quer estar, independentemente do corpo que ele largou lá, independentemente do corpo que ficou na cama, seja ele limitado ou não nas suas manifestações exteriores. Pati, precisamos, Luiz, enfatizar que o ditado está correto quando eu passo a ter o hábito de ler e me liberto do pensamento alheio. É isso mesmo. Dogma, religião, é para quem não gosta de estudar. Dogma é para quem não gosta de estudar. Jamais você será um filósofo, e nós tratamos de filosofia espírita, se você tiver apegado a algum pensamento estreito, pequeno, circunscrito, fechado, ligado a dogmas ou a qualquer religião. A religião condiciona, cria inimigos. A filosofia liberta. Por isso que o espiritismo é uma filosofia e uma ciência. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com os encarnados. Isso está no livro que é o Espiritismo, lá no seu preâmbulo, escrito por Kardec. É uma definição dada por Kardec à doutrina dos espíritos. Portanto, procurem lá. Não é o Luiz Herrera que está falando, não. Eu aprendi isso com eles.
ciência, uma filosofia e uma ciência. E um outro aspecto, Pati, questione sempre. Questione sempre. É isso mesmo. A Luciana Helena está fazendo uma pergunta. A doença não começa no perispírito e reflete no corpo físico? Lúcia, isso é um outro absurdo pregado por romance. Não existe perispírito doente, filha. O perispírito, olha, nós estamos temporariamente encarnados na Terra. Nós não somos terráqueos, viu? Nós somos espíritos do universo. Encarnamos aonde seja melhor para nós. Luiz Herrera está Luiz Herrera, não é Luiz Herrera. Eu sou um espírito e tem muitas encarnações, algumas encarnações, aprendi algumas coisas e vou reencarnar onde me interessa. Cada vez que nós adentramos um planeta, nós encarnamos na Terra, desencarnamos e Deus designa, os bons espíritos designam que nós precisamos encarnar num outro planeta qualquer. Meu perispírito era formado aqui na Terra, com os elementos constitutivos da Terra. Ao sair da Terra e adentrar um outro planeta qualquer, nós deixamos os elementos constitutivos do nosso perispírito naquele planeta e formamos um outro naquele planeta que nós estamos adentrando. Onde ficam as encarnações ligadas às doenças ligadas ao perispírito? Isso é uma grande baboseira. Isso é uma fantasia criada por romances. Não existe nada disso. O perispírito é um corpo semimaterial utilizado pelo espírito para agir sobre a matéria, apenas isso. Tudo está no espírito. Tudo. Memória, inteligência, pensamento, vontade, determinação, todas as virtudes e todas as mazelas estão no espírito. Então, quando nós encarnamos, nós trazemos tudo isso como bagagem do espírito, não tem nada a ver com matéria. E perispírito é matéria. Perispírito não tem nada a ver com o espírito. Espírito é espírito. É um ser incorpóreo. E o perispírito é matéria. São duas coisas distintas que se completam. Aliás, a matéria completa o espírito. A matéria sem o espírito é absolutamente nada. Nada, não é nada. Não pensa, não age, não tem vontade, não tem determinação, não tem absolutamente nada. E o espírito, ele vive como o seu perispírito, ele não depende do seu corpo. É importante ficar bem claro isso. Exatamente. Ao perder o corpo, ele mantém o perispírito, mas mantém até o momento que ele tem que ir para um outro planeta. Olha, ao deitarmos o nosso corpinho lá na cama, bonitinho, novinho, como é o meu caso, né? Já fiz 18 anos. Deita lá na caminha. O espírito imediatamente se desliga parcialmente, porque totalmente só vai se desligar no momento da morte. Então, durante o sono do corpo físico, se desliga parcialmente do corpo. E vai ter com outros espíritos. Espíritos que têm as mesmas tendências, os mesmos pensamentos que o Luiz Herrera ou qualquer outro espírito. Muito bem. Vamos dizer que nós temos um parente, um amigo de outras encarnações lá no planeta XRY, distante da Terra, não sei quantos anos-luz. Nós deixamos o nosso perispírito aqui e formamos um outro perispírito lá para encontrar com o nosso amigo. Parente de outra encarnação, amados de outra encarnação e assim por diante. Matéria. Matéria é matéria, espírito é espírito. Espírito é a razão da criação. O espírito é o filho dileto do Criador, não a matéria. Matéria é matéria. Ela só existe em função do espírito, não o espírito em função da matéria. Muito bom estudo como sempre, diz a Pati, mas é verdade, Pati, para o futuro próximo vamos ver o fato de uma live para falar sobre estas federativas que estudam o conceito. Vamos lá, Pati, a hora que você quiser, marca um domingo, um sábado, a hora que vocês quiserem aí, eu estarei à disposição. Todos gostando da live, vamos curtir o conteúdo, vamos precisar ter uma visão, legal. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Convido a todos para fazermos a nossa prece e agradecermos o Criador por esta possibilidade. Vamos elevar o nosso pensamento
mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nesta noite. Queira o vosso amor, Senhor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda a força e a coragem para orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.